Olá, meu nome é Juliana e você está na Pequenos Heróis. Nesses primeiros 12 dias, nós preparamos para vocês um curso maravilhoso para você que trabalha com crianças e que quer, nesse ano, mudar a realidade do teu ministério infantil. Nós queremos trabalhar nesses 12 dias temas de extrema relevância que você não costuma ver. Nós não vamos trabalhar aqui recursos visuais, nós não vamos trabalhar brincadeiras, nós não vamos trabalhar... Isso não. Mas nós vamos aprender nesse dia, primeiro, redefinir o que é ministério infantil, entender como que nós precisamos ser para trabalhar com crianças. Nós não podemos ser de qualquer forma, nós não podemos agir de qualquer forma. Como toda mudança, começa por quem quer mudar. O terceiro vai ser redefinir o público do ministério infantil, porque nós precisamos entender que as crianças que nós tínhamos na última geração não são as crianças que nós temos hoje. As crianças do ano passado não são as crianças que nós vamos trabalhar hoje. Então a gente vai entender um pouquinho como administrar tudo isso. O quarto, a gente vai falar um pouquinho sobre o que precisa realmente ser ensinado no ministério infantil. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa e eu descobri que nós não ensinamos o que precisa ser ensinado. Nós ensinamos muitas histórias, mas ensinamos pouco sobre quem é Deus. E se a gente colocar em ordem, e foi feito isso, eu vou falar para você nessa aula, foi colocado em ordem do que é mais necessário de acordo com cada idade. E tá muito longe do que a gente ensina para o Ministério Infantil, então fica com a gente que a gente vai aprender. No quinto dia a gente vai falar o que é realmente sobrenatural. Por quê? Porque crianças, elas entendem e reconhecem o sobrenatural, mas muitas e muitas vezes elas não têm discernimento para saber se aquilo é do Senhor ou não é. Isso acaba gerando medo na criança e nós muitas vezes afastamos a criança do Senhor porque nós não temos base bíblica e experiência para ensinar essa criança. Na sexta aula a gente vai falar sobre como ensinar a criança a orar. Na sétima, sobre discernimento espiritual. Na oitava, sobre profundidade bíblica. Na nona, sobre ensinar essa criança a agir através daquilo que ela tem de conhecimento. Na décima, a gente vai falar sobre dons dos espíritos e as crianças. Na 11ª, sobre os dons ministeriais dentro do Ministério Infantil. E na última, nós vamos falar sobre como formar uma geração de profetas. É um curso completo com temas que você não vê por aí, certo? Então, já envia esse vídeo para aqueles teus amigos, compartilhe esse curso, compartilhe esse conhecimento. E se você quiser adquirir as aulas escritas, o link está aqui embaixo. Vamos para a nossa primeira aula? A nossa primeira aula, que é a aula de hoje, é sobre redefinir o Ministério Infantil. Como assim, Juliana? Primeira coisa, todos os meus cursos você vai ver que começam com a palavra redefinir. Por quê? Redefinir é voltar à definição original. Mas, pensa comigo, como que a gente vai redefinir o Ministério Infantil se a gente não tem essa separação ministerial dentro da Bíblia? Eu sei que você já ouviu alguém falando sobre isso e teve dúvida quanto a isso. Muita gente defende hoje, algumas igrejas nem trabalham com crianças porque elas defendem que na Bíblia não tinha ministério infantil e não havia essa separação, então não é feito. Porém, a gente tem ao longo da história muitas mudanças que foram sim importantes e nós temos base bíblica para apoiar essas mudanças e para mostrar realmente qual a necessidade do ministério infantil. Tá? Então, essa é uma reflexão muito importante, mas nós precisamos fazer ela à luz da Bíblia. Qual é a definição de ministério infantil? Mesmo que a Bíblia não diga especificamente, nós temos algumas histórias, nós temos alguns momentos onde Jesus trouxe a criança para o centro, onde Jesus trouxe a realidade do ensino às crianças, onde Jesus trouxe que as crianças clamariam em perfeito louvor, que nós vemos que a Bíblia ela traz a centralidade para a criança. Então, se eu fosse definir o que é ministério infantil diante da palavra, definiria como uma extensão da missão da igreja. Porque a missão da igreja é discipular, cuidar e ensinar a todos que querem conhecer e querem fazer parte do corpo de Cristo.
É trazer todos que querem fazer parte do corpo de Cristo para mais perto de Jesus. Para que eles tenham um papel ativo no reino de Deus, para que eles mostrem ao mundo quem Deus é. Então, da mesma forma com que nós trabalhamos, o mesmo zelo que nós trabalhamos com os adultos, nós precisamos trabalhar com a criança. A mesma profundidade bíblica que nós trabalhamos com os adultos, digo mais, é até maior, com as crianças. A mesma profundidade espiritual que nós trabalhamos com os adultos, nós precisamos trabalhar com as crianças. Quer ver só? Pensa no pregador que você gosta de ouvir na internet. Pensa em alguém aí que você, nossa, essa pessoa, eu gosto de ver as pregações dela. Toda vez que a pessoa começa a orar, acontece alguma coisa, a gente vê revelação, a gente sente a presença de Deus. Todo mundo já pensou nisso, tá? Não deveria. Diante da Bíblia não deveria, né? Mas, vamos continuar. Você pensou em alguém, pensou? Agora imagina que essa pessoa vai pregar na sua igreja nesse domingo. E você tá no ministério infantil. E aí? Primeiro, que sim, existem pessoas que elas carregam uma porção, né, do Senhor para entregar ao povo, que elas pagaram o preço por isso. Mas a mesma unção que será derramada sobre os adultos, independente de quem estiver ministrando, é a mesma unção que será derramada sobre as crianças. E vou dizer mais, vou dizer porque eu vivo isso, tá? As crianças têm mais fome, as crianças têm mais sede, as crianças têm mais fé. Ou seja, a vivência espiritual dentro do ministério infantil, ela é muito mais profunda do que com os adultos. Só que a gente não tá entendendo isso. Porque muitas e muitas vezes a gente vê isso acontecendo em outros ministérios e a gente vê exemplos, vê fotos. Eu não sou muito de postar fotos do que acontece na minha igreja dentro da Pequenos Heróis. Mas, nesses últimos dias, eu comecei a postar algumas coisas e as pessoas vieram, sério que você vive isso? Sim. Sério que é assim os cultos infantis? Sim. Mas é por causa de mim? Não. Não. É porque hoje existe uma equipe junto comigo que entendeu qual é o nosso papel. Que entendeu que não dá pra gente ficar brincando com a criança, não dá pra achar que é mais um culto. Não dá pra achar normal a gente ter um culto onde as crianças estão agitadas. Não dá pra achar normal a gente não conseguir ministrar a palavra. Não dá pra achar normal ter mais um dia de você cortar uma figura pra contar história e levar um papel pra fazer atividade depois. Só que isso a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Só que essa redefinição começa por você, seja líder de ministério, seja um missionário dentro do ministério infantil, entender o que é que você tá fazendo ali. Você entender que a mesma unção que o seu pastor está pagando o preço para que esteja na sua igreja, sim, ele está pagando preço. Porque muitos pastores estão com igrejinhas pequenininhas, que eles nem conseguem receber salário. Eles estão lá, pagando preço para que a obra de Deus seja feita. Ah, não, essa é a minha realidade. Tudo bem. Não acho que é fácil viver, pagar o preço para que muitas pessoas cheguem ao Senhor. Mas eles estão lá, o seu pastor está fazendo isso. O seu pastor, ele decidiu entregar a vida dele para que você pudesse ser ativo no reino de Deus. Agora, a minha pergunta é, e as suas crianças? Se essa é a mesma unção que está sendo derramada sobre os adultos, também está sendo derramada no ministério infantil, porque não é uma igreja à parte. A mesma coisa que a igreja está vivendo, o ministério infantil precisa viver. Até mais. Até mais, porque a simplicidade, a pureza é muito maior. O que você está fazendo como um intermediador daquilo que está sendo derramado para os adultos e o que chega nas crianças? Daquilo que está sendo entregue aos adultos e do que está chegando às crianças. O que você está fazendo? Então, entender que é uma extensão da missão da igreja é você entender que é a mesma igreja. É a mesma igreja.
a mesma profundidade bíblica, a mesma necessidade de investimento, a mesma necessidade de oração, a mesma necessidade de estar próximo, a mesma necessidade de cuidado, a mesma necessidade de intercessão, a mesma necessidade de profundidade no Senhor. Não pode ser mais um culto, não pode ser mais uma programação, não pode ser só as crianças. E muitas vezes nós colocamos culpa, nós, Ministério Infantil, colocamos culpa nas pessoas que chamam de salinha, que chamam de escolinha. Há 6 anos, 6 anos, tá, gente? O Senhor mudou totalmente a minha visão. E era só eu, tá? Era eu e eu mesma que tinha mudado a visão, né? E falei, amém, vamos lá. Logo eu assumi, a gente tinha divisão aqui na igreja, eu assumi o culto infantil. E eu lembro que na primeira reunião que eu assumi, eu falei, galera, é o seguinte, na escala que vocês estão, nós vamos mais cedo pra orar. Os primeiros 3 anos, eu ia sozinho. Os primeiros 3 anos, as pessoas falavam salinha perto de mim, eu falava, não é isso. Mas tudo bem. Os primeiros 3 anos. Mas depois o Senhor começou a intervir em tudo isso. Depois que eu me posicionei. Hoje, nós continuamos tendo oração todos os domingos. Mas hoje, eu não preciso chegar para minha equipe e falar assim, nós vamos orar. Eu não preciso cobrar a oração deles. Porque chega o horário, a equipe toda tá lá. Entende? Só que muitas vezes você tá vendo isso, você que tá vendo ministérios grandes como... Não vou citar nomes por causa do YouTube, tá, gente? Mas senão eu citaria tranquilamente. Você consegue ver alguns ministérios infantis na internet que são muito bons. Que as pessoas, as pastoras que estão à frente são muito boas, líderes que realmente estão vivendo o que o Senhor colocou. E você quer que isso aconteça na sua igreja de ontem para hoje? Começa a falar sem viver isso. Você começa a falar sem se posicionar. Você começa a criticar as pessoas sem primeiro entender em você. Na Bíblia, a gente tem, primeiro, que a importância de ensinar as crianças. E a gente tem também, nesse mesmo versículo de Deuteronômio 6:7, que o discipulado, o ensino, ele é responsabilidade dos pais e não da igreja. Juliana, por que você está falando isso? Porque uma das coisas que nós precisamos redefinir para mudar essa visão, tá? Fala comigo, os pais não são inimigos, são amigos. Vai, repete, os pais são inimigos. Para de culpar os pais. Eles já sofrem tantas culpas. Eles já se sentem culpados por não conseguirem fazer tudo o que eles queriam. Para de culpar. O Ministério Infantil, ele é um apoio para os pais. Mas, Juliana, tem pais que largam tudo. Amém. Eu sei que tem. Gente, eu sou líder de Ministério Infantil. Eu sei qual que é a realidade. Mas por que você vai culpá-los? Por que ao invés de culpá-los, você não começa a fazer a ligação entre o ensino de domingo com aquilo que eles podem fazer com as crianças durante a semana? Dando uma oportunidade, só uma, para eles estarem com a criança naquela semana. Por que você não começa a colocar na vida dessa criança a ideia dela honrar os pais, para que se os pais não são convertidos, eles conheçam a Jesus e que eles possam crescer juntos na Bíblia, na palavra, naquilo que o Senhor colocou. Perdão, gente. Então, os pais não são inimigos, ok? O Ministério Infantil é uma extensão da missão da igreja. Os pais não são inimigos. E uma palavra melhor, responsabilidade é deles. Mas tem tanta gente colocando tanta responsabilidade nos pais, que mesmo eles têm perdido o foco, e não é por mal.
Perdão, gente, não é por mal. Então não os culpes, ajude-os. Amém? Jesus também falou que das crianças é o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Mateus 19:14 diz que deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como essas, na NTLH. Na NVI, fala o reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus, está falando do momento onde Jesus voltar e vai nos levar para viver com ele, tá bom? Segundo, o reino dos céus, ele é uma extensão da presença de Deus. E todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos em nós, né, o Espírito Santo, que é o selo, é aquele que mostra para o mundo que nós somos o Senhor, ok? Então, nós somos uma extensão do reino de Deus. E nós precisamos viver como uma extensão do reino de Deus. Nós precisamos agir como uma extensão do reino de Deus. Quando a presença de Deus está em nós, e nós muitas vezes deixamos isso de lado, mas como a presença de Deus está em nós, nós precisamos agir dessa forma. E as crianças, elas conseguem viver de forma a estar no reino de Deus, de estar com a presença de Deus de uma forma muito mais pura e simples, muito mais fácil de lidar do que os adultos, tá? Amém. No material complementar tem mais coisa, mas eu vou, né, andar um pouquinho, porque nossas aulas tem que ter 20 minutos no máximo, né, gente? Por que a gente tem Ministério Infantil hoje? Gente, isso aqui, tem uma aula aqui no canal sobre a história do Ministério Infantil. Vai lá dar uma olhada. É uma aula de 1 hora, né, que ela é uma aula bem longa, tá? Existiram muitos nomes aí no meio desse tempo que trouxeram para a história, né, a importância de fazer essa separação entre jovens, adultos e crianças. 2 nomes muito importantes são o próprio Lutero, né, que começou com o culto infantil, e também o Robert Hicks, na Inglaterra, que trouxe a ideia de escola bíblica, mesmo que não fosse exatamente como a gente pensa hoje. Tá? São 2 nomes primordiais aí, mas vai lá assistir, tem um monte de nome e eu realmente levo 1 hora para dar essa aula, então, por favor, vai lá dar uma olhada. Vou deixar aqui, se eu conseguir, no cardzinho aqui para vocês. Vamos lá. Então, redefinir e voltar à essência. E eu fiz um apanhado para vocês de como fazer isso. Se você não tem o material, eu te aconselho a comprar, tá? Vai ali no site, compra, você vai recebendo todo dia o do dia. Mas eu vou passar aqui para vocês rapidinho 10 pontos que vocês precisam fazer para você voltar à essência, para você entender como redefinir seu ministério infantil. Pega um caderno, anota, mas eu vou passar rápido, então vai anotando, tá bom? Para que você consiga começar o ano com um norte um pouco melhor de ministério infantil. Dica pro líder de ministério infantil: tenha um caderno do seu ministério. Eu tenho, tá? Você vai começar anotando tudo isso e depois eu vou te passar algumas outras coisas nas próximas aulas que você precisa ter anotado. Tá? É um controle maior para você e é um controle maior para que você saiba o que você tá orando, saiba o que você tá fazendo. Você não pode liderar as pessoas sem saber para onde guiá-las. E não é para onde você quer, é para onde o Senhor quer. Ok? Então, tenha um caderno. Vamos lá. 10 pontos. Primeira coisa. Desligou a luz. Vamos lá. Primeira coisa. Volte à essência. Como assim, Juliana? Você precisa refletir sobre a visão, missão e o propósito do seu ministério infantil. Como assim? Visão, o que Deus falou para o seu ministério infantil, o que Deus falou para a sua igreja. Missão, o que nós estamos fazendo para chegar até lá. Propósito, como nós precisamos ser para chegar até lá. Anota aí, você vai perguntar para o seu pastor. Pergunta para o seu pastor assim: por que a gente tem ministério infantil aqui na igreja? Qual é o objetivo que
o Senhor como anjo da igreja, como aquele que está guiando a igreja, tem para que a gente faça com as crianças. Nunca esteja contra o que o seu pastor vai fazer. Lembre, é a mesma unção. Entende o que ele está fazendo. Entende o que ele quer. Certo? Como o ministério infantil se alinha com a missão da igreja? O que você, como pastor, espera do ministério infantil? Pergunta para o seu pastor. Primeira coisa. O propósito não é entreter criança, o propósito não é moral, o propósito precisa ser discipulá-las para que elas vivam um relacionamento com o Senhor. Amém? Segunda coisa, ponto 2, né? Envolva os pais como discipuladores principais. Se você fez o cronograma do seu ano e você não colocou momentos onde você vai estar focando nos pais, muda isso aí, acrescenta pelo menos um. Faz um grupo de pais, faz uma atividade, ofereça recursos. Nosso material, né, no Clube Pequenos Heróis, ele vai com um material para casa, que ele é um desafio para a família. Então ele dá essa ligação entre o culto e a família, para que os pais consigam também saber o que está acontecendo. Bem, tô falando muito, começa a tossir, né? 3. Reavalie a estrutura atual. Vai anotando aí, tá, gente? Porque você não tem que responder tudo isso. Então, as aulas ou cultos infantis estão baseados na Bíblia? Gente, eu vejo cada coisa na internet que eu tenho vontade de chorar de vez em quando. Como ministério infantil, você não foi levantado para ensinar saneamento básico, nem higiene. Você foi levantado para ensinar essa criança a ser mais parecida com o Senhor possível. Ok? Segundo, avalie espiritualmente as crianças de sua igreja. Aqui está o BO. Muita gente nem sabe sobre isso. Eu ia arrumar a câmera, amém. Muita gente nem sabe sobre isso. Porém, todavia, entretanto, nós estamos ali para trabalhar no desenvolvimento espiritual. Então, a nossa avaliação não pode ser se a criança está decorando o versículo ou não. Mas a gente precisa avaliar como que tá o tipo de oração da criança, discernimento espiritual, quantidade de Bíblia, como assim? Ela consegue responder, não a história bíblica, mas responder como ela age de acordo com a palavra? Ação. Uma criança que ama Jesus, ela testemunha. Uma criança que ama Jesus, ela quer falar de Jesus para todo mundo. Como que tá? Existe espaço no seu ministério infantil para as crianças conhecerem a Deus? Ou é só moralidade? Como assim, moralidade? Não mentir, não brigar, respeitar os pais. Não digo que tudo isso é importante, gente, é importante. Mas o foco que você dá não pode ser esse. Eu posso te falar, não minta, porque Deus não gosta. Ou eu posso te falar, nosso Deus, ele é verdadeiro. E como filhos de Deus, nós precisamos ser verdadeiros, porque nós mostramos o reino de Deus. O peso é outro. A forma de lidar é outra. Nós temos na primeira um Deus que castiga e na segunda um Deus que nos deu o seu caráter. Colocou o Espírito Santo em nós para que a gente pudesse mostrar ao mundo quem ele é. Colocou o fruto do Espírito em nós para que a gente fosse verdadeiro, para que a gente fosse amoroso. Entendeu? As atividades estão ajudando a criança a entender quem é Deus e se relacionar com ele, ou apenas usam o tempo que está sobrando. Há um tempo nas suas programações separadas para a criança orar. Gente, criança para aprender a orar precisa de tempo, tá? Não é 2, 3 minutos. Precisa de tempo.
Reorganize como isso acontece. Eu indico o curso Redefinindo o Culto Infantil, você encontra no nosso site, que vai falar bem sobre isso. Eu não vou entrar nesse curso aqui, tá? E ó, tô passando meu tempo já, eu falo demais. 4. Insira a palavra e o espírito como foco principal. Você precisa transformar os momentos nesse ano com o foco de Bíblia e oração, e não de moralidade. Se você quer redefinir o culto infantil, se você quer redefinir o seu ministério, não dá mais para você pensar nas moralidades, nas brincadeiras, no lúdico, não é mais o seu foco. Não tô falando que tudo isso não precisa ter. Não tô falando que não é para você fazer tudo isso. Tô falando que o seu foco não é esse. Quer dizer que o seu tempo de preparo para isso vai ser menor do que para oração e Bíblia. Certo? 5. Inclua as crianças no corpo de Cristo. Convide as crianças para participar de alguns momentos com a igreja. Peça para o seu pastor estar mais perto. Ou para o seu líder, não sei, né, como funciona. Mas promova essa interação entre a igreja e as crianças, para que elas entendam que elas não são a igreja do futuro, mas são a do presente. Forme uma equipe, 6º, né? Forme uma equipe preparada e alinhada. Lembra da visão, missão e propósito? Comecem a falar sobre isso como equipe. Comecem em pequenos comentários, tenha tempo com a sua equipe. Tem um livro que tá até aqui, gente. Nem vou contar porque tá aqui, né? Porque tá uma bagunça aqui hoje. Mas muito bom, que é 4 princípios fundamentais para líderes de ministério infantil, da Craig Jutila. É muito bom. E os princípios são bem básicos, na verdade. Eu vou até ver se eu acho aqui. E um deles é paixão, atitude, trabalho em equipe e honra. E um deles é você ter momentos com a sua equipe que não seja para trabalho. Vai assistir um filme, vai conversar, vai tomar um café. Gente, tomar um café é tão bom. Vai tomar um café. Vai no parque. Vamos ser começo de ano, né, gente? Todo mundo quer ser fitness, né? Então chama teu povo pra fazer uma caminhada. Meu povo não iria, mas tudo bem. Começando pelo meu marido, ia ser mais difícil chamar ele. 7º, integre o ministério infantil à missão da igreja. Não é um departamento isolado. Chame os líderes da sua igreja para falar com as suas crianças. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, na abertura do culto infantil, trazer líderes de outros ministérios para que eles falem com as crianças. Assim as crianças conhecem um pouco sobre ação social, conhecem um pouco sobre missões, conhecem um pouco sobre louvor, conhecem um pouco sobre... Sabe? Você integra isso para que não seja um departamento isolado da igreja, porque a gente tende a fazer isso. Não faça. Faz parte da missão da igreja. Passando mais rápido, né, gente? 8º, peça direção e dependa de Deus. Falar isso assim, bem direto, tá? Não sou eu que dou a última palavra pro seu ministério. Nem você. Se você quer redefinir o seu ministério em 2025, você precisa entender que você precisa da palavra do Senhor. Você precisa da direção do Senhor. Como que eu consigo isso, Juliana? Oração e Bíblia. Sempre. Oração e Bíblia. Você precisa entender que o ministério não é seu. Ah, mas meu líder, tal. Ore. O ministério não é do seu líder. É do Senhor. Se você está abaixo dele, se submeta. Mas se você não concorda com algo, ore por ele. Ore para que ele seja alguém que escuta a voz do Senhor e obedece. E o Senhor vai fazer o que é melhor para o ministério. 9, monitore e ajuste constantemente. Gente, não ache que você vai em 3 meses mudar tudo. Às vezes é tempo de mudar uma coisa, mas às vezes é tempo de você parar, esperar e deixar. Às vezes você precisa focar só na equipe, às vezes você não precisa focar mais na equipe. Eu sempre tô na escala, sempre. Por quê?
Porque eu sou muito perfeccionista, mas muito perfeccionista. Sim, mas muito mesmo, sabe? Quando eu olho algo que eu vejo precisa mudar, eu entro lá pra descobrir como mudar. Pronto. Ah, eles estão tendo dificuldade com as crianças pequenas. Ok, vou lá. Vamos mudar isso aqui. Vamos ver se melhora. Não melhorou? Vamos mudar de novo. Vamos mudar de novo. Amo mudança. Por quê? Cara, porque o nosso Deus é extremamente criativo. O nosso Deus, ele faz as mudanças necessárias para que a obra dele aconteça. Porque eu ficaria contra. Então, monitore e ajuste o que você está fazendo constantemente. Pergunta, as crianças estão conhecendo mais a Deus? Os pais estão se envolvendo mais? A equipe está mais alinhada com a visão? Se não tá, vamos mudar de novo. Vamos melhorar. Nós sempre teremos o que melhorar. Se você for perguntar para grandes ministérios, eles vão falar, nós ainda temos que melhorar. E tá tudo bem. É assim. Até Jesus voltar. E 10º e último, compartilhe a visão da igreja. Vou te dar uma dica. Eu vou até respirar aqui, né, pra falar. Você que sai, que você chega no Ministério Infantil, cheio de coisa, todo atrapalhado. Você vai estar no Ministério Infantil, você tá com a roupa de tia, cheia de coisa. E você sai descabelada, toda atrapalhada. Você realmente acha que as pessoas vão querer entrar no Ministério Infantil? Por causa de você, tá? A forma como nós nos portamos diante daquilo que o Senhor nos deu é a forma como as pessoas veem. Quando eu entendi isso, eu parei de usar o tipo de roupa que eu tava usando, né? Comecei aí, eu voltei todo arrumado. Não, vou com a camiseta do ministério, pronto, sabe? Mas nossa camiseta é preta, por exemplo, né? Mas por quê? Porque eu entendi que eu precisava atrair um público que eu não estava atraindo daquela forma. Como assim, Juliana? Todo mundo fala que quer homens no Ministério Infantil. É ou não é? Nós temos homens no Ministério Infantil aqui. Nossa camiseta é preta. Entenderam? A nossa camiseta é preta, porque homens não gostam de usar roupas muito coloridas. Pode ser um ou outro, gente, mas no geral, não. Então, por que eu obrigaria eles a usar uma roupa colorida, uma blusa rosa, uma saia, uma roupa toda de palhaço, se eles não gostam? Não é isso que importa. Testemunhe. Conte as coisas boas que estão acontecendo. Não fica reclamando. Controla tua boca. Não reclama. Começa a falar as coisas boas. Mas não tem nada de bom acontecendo. Mas a Bíblia diz coisas que vão acontecer. Fale o que está na Bíblia. Mas lá em Atos fala que nos últimos tempos o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, inclusive sobre as crianças. Então, em breve, nós vamos ver isso acontecer aqui na igreja. Pronto. Mas não fica reclamando. A forma como você se porta é a forma como o povo vê. Então, se você quer redefinir, comece por você. Se você quer redefinir tudo que você vê hoje, você precisa começar por você. Como, Juliana? O tema da minha igreja esse ano é Enraizados. Não foi esse texto que os pastores usaram, mas quando eu vi o tema, eu me lembrei de Ezequiel 47:12, que fala que ele era ali como árvores plantadas junto ao rio que corre do trono. E os seus frutos dariam de comer àqueles que têm fome. E as suas folhas curariam os que estão doentes. Seja como uma árvore plantada diante do trono de Deus. Plantada, sabe o que isso quer dizer? Que não tem como sair dali. Ore, leia a Bíblia e seja obediente. Só isso. Seja obediente ao Senhor. Acabou. Você não vai precisar de mais que isso. Na verdade, se eu fosse resumir todos os cursos que eu já dei na minha vida, eu ia falar exatamente isso. Ore, leia a Bíblia e
seja obediente. Acabou. Porque eu não sei como é a tua realidade, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe qual que é o passo que precisa ser dado a cada ponto. Então ore, leia a Bíblia e seja obediente. Amém? Gente, falei por hoje e por amanhã, mas amanhã tem aula, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre redefinir quem trabalha no Ministério Infantil. Vamos falar sobre equipe, vamos falar um pouquinho sobre como a gente precisa ser. Mas hoje a gente falou sobre o geral. E o geral é comece por você. Essa aula vai ficar gravada para que vocês possam assistir. Se você quer um material escrito, o link tá aqui embaixo, você pode adquirir lá. Você adquire para as 12 aulas, recebe um drive onde cada dia está ali o tema da aula. Tá certo? Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente e que nesse ano você possa ter coragem para redefinir o Ministério Infantil de sua igreja. Amém? Tchau, tchau, gente.